Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Bom dia, turno manhã, tá? Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Estamos iniciando mais uma semana letiva para vocês. Hoje, dia 11 de julho de 2022. Última semana de aula da primeiro semestre, tá? Atenção, tá? Atenção. Não é a última semana do primeiro módulo, tá? O curso de vocês é dividido em módulos, tá? Esse módulo ele só vai encerrar lá para meados de setembro, tá bom? Então, essa disciplina ela vai continuar quando a gente retornar das férias, beleza? Todas as disciplinas que vocês estão assistindo a aula agora, tá? Comigo, tá? Professor Assis Walter, com a professora Kerry, com o professor Jorge, com o professor André, né? Então, todas essas disciplinas elas vão continuar assim que começa a voltar às aulas. Aí, quando encerrar o módulo, vocês vão ser avisados, tá? E aí, claro, a gente vai reiniciar o segundo módulo com outras disciplinas, outros professores, certo? Beleza? Bom dia pessoal de Assunção. Tá sem áudio. Tá saindo áudio daqui? Beleza. Ó, acho que é bom mandar uma mensagem para eles aí, tá? O áudio tá aqui saindo direitinho do nosso sistema, tá bom? Verifica o áudio interno de vocês, tá bom? Vamos nós, pessoal. Quem tá assistindo a aula pelos estúdios, tá? Pelos IPTV, tá? Então, o pessoal de Assunção do Piauí já está online. Aos demais que forem entrando, vão mandando mensagem aqui pra gente no nosso chat do IPTV, tá? Tô acompanhando aqui. E também o pessoal que está assistindo essa aula pela TV, pelo YouTube, tá? Dos sinais abertos, já sabe que pode contar com a com o nosso chat pelo YouTube também, no qual vocês podem participar, tá? Na nossa disciplina de educação midiática dessa semana, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre as tecnologias, especialmente as mídias e o papel dela na informação, tá? E, claro, o nosso uso dentro da nossa democracia, tá? Tá aqui na tela para vocês o conteúdo da aula de hoje, olha só. Produção e uso das mídias e da informação, tá? Então, essa é a proposta da disciplina também, tá? Conversar com vocês sobre essa temática, tá? É uma temática delicada? É uma temática delicada, mas é uma temática do nosso dia a dia, é recorrente, tá? É importante, portanto, que a participação de vocês esteja ao vivo, tá? Então, quem está assistindo essa aula agora, não tem essa de, ai, professor, eu não sei falar. Sabe, tá? Você sabe conseguir se expressar assim, porque esses conteúdos aqui são os conteúdos que estão no dia a dia de vocês. Quando você abre uma rede social, quando você faz uma pesquisa num site, certo? Então, nós nos informamos, a não ser, claro, que a gente de fato não tem acesso à internet, tá? Mas diante de que vocês estão assistindo essa aula, utilizando essas mídias, vocês vão ter esse acesso, nem que seja pontual na escola, algum nível de acesso à internet vocês já estão tendo, tá? Mas só se tirarmos essa ideia, algum nível de mídia a gente vai ter. Aí entra outro detalhe, tá? A gente não vai estar falando apenas da mídia internet, tá? A gente também vai conversar um pouquinho com vocês sobre outras mídias, como também, por exemplo, o rádio e a TV, tá? Muita gente acaba se informando pela rádio e pela TV. Em outros aspectos, algumas pessoas ainda se informam também pelos jornais ou revistas impresso, tá? É uma demanda que está diminuindo a cada dia o impresso, tá? Os jornais e revistas ainda existem, tá? Só que eles vão existir mais de um modo virtual. Beleza? Aproveita aqui quem está assistindo essa aula, que está acompanhando essa aula no chat. Eu estou vendo que tem um monte de gente assistindo essa aula no YouTube. Manda um bom dia aqui para mim no nosso chat, tá? Beleza, Nathaniele? Tudo bom, Nathaniele? Tudo bom contigo? Aproveitem aqui quem está online. Conta para mim onde é que vocês buscam informações,
tá? Além, claro, do boca a boca, né? Que, claro, que isso talvez seja a forma mais veloz de informação, tá? Aquele disse-me-disse, não é necessariamente a fofoca, tá? Mas é aquela informação, né? Ah, meu vizinho bateu na minha porta e falou, ó, tá tendo vacinação lá no posto de saúde, tá tendo vaga, vai lá. Isso é uma forma de informação, tá? Claro. Mas eu quero saber onde é que vocês buscam informação é, é, de outras fontes que não sejam boca a boca. Comenta aqui para mim. É pela internet? É pelo WhatsApp? É pela Facebook? Qual o ponto da internet? É o Facebook? É o Instagram? Ou não, é um site oficial, certo? É um portal de notícias. Ou não, eu assisto o professor à TV, eu me sinto mais seguro quando sai pela TV. Ou vocês são dos que escutam rádio? Coloca para mim aqui no chat que eu gosto, tá? De saber um pouquinho da realidade de vocês. A Nathaniele está dizendo que busca pela internet também. E a TV e o rádio, costuma ouvir ou não, professor? Isso aí é cor do passado, tá? Tem gente que considera aí cor do passado. Quem considera ainda atual, presente, comenta aqui para mim que eu quero saber como é que vocês estão usando aí esse papel, tá? Tem vantagem e desvantagem em todos os meios de comunicação, tá? Primeira coisa, gente, queridos, é o seguinte, a importância e o compromisso da mídia como uma sociedade. Lá no começo da nossa disciplina, a gente conversou com vocês sobre o próprio conceito da ideia mídia, tá? A gente tem as mídias, tá? De um modo geral, então seria todos os tipos de veículos no qual podemos passar qualquer informação, tá? Então, isso poderia incluir algumas tecnologias, inclusive, tá? E quando a gente normalmente fala a mídia no singular, normalmente a gente está pensando na imprensa, tá? Sim, continua sendo um veículo de comunicação, tá? Mas normalmente a gente vai pensar aí nesse perfil um pouco mais profissional, tá? Que a gente vai ter um conjunto de profissionais ali conduzindo essa informação e principalmente filtrando essa informação, tá? Então, a grande ideia desse papel da mídia, tá, é como ele vai ser um grande veículo de informação para a gente, ok? Então, a mídia, seja qual for, tem papel fundamental no desenvolvimento de um povo e, por conseguinte, da humanidade. Principal função da socialização da informação e da democratização do conhecimento, do direcionamento psicossocial. Bom dia, Vitor! Bom dia, Marcos Ricardo. Comenta aqui para mim onde é que vocês buscam informações, meus queridos? Pela internet, pela TV, pelo rádio, certo? Então, a mídia, queridos, eles têm esse papel dentro do desenvolvimento das pessoas, de uma população. Mas como assim, professor, ele vai desenvolver? Ele vai desenvolver através da informação. A gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, né? Que a informação, queridos, ou aliás, digo mais, conhecimento, seja ele qual for, tá? Conhecimento é poder, tá? Então, se a gente pode transmitir esse ponto de conhecimento, né, algum nível de conhecimento através da informação, aí a gente pode estar construindo aí um caráter, né, não só de uma pessoa, mas aí talvez o comportamento, uma alusão aí a uma sociedade, ok? Olá, Ruane gosta de buscar pela internet, a Nathaniele gosta de buscar pela internet. É mais prático, né? Para quem está tendo acesso à internet em casa, eu sei que não é a realidade de todos, mas é muito prático, né? Você tá com a mão no celular, então tô com a dúvida, dá uma pesquisada aqui rapidão e a gente tira, a gente pode sanar essa dúvida, tá? É uma boa, né? Então agora, por exemplo, durante o período da Covid, né, quanto a gente pôde pesquisar para tirar as nossas dúvidas sobre forma de contaminação, sobre forma da gente poder descontaminar os nossos produtos, as nossas mãos, os nossos, né, objetos de uso pessoal, né, formas de prevenção. Então isso ficou muito difundido e muito discutido. Então sim, a internet ele é um bom caminho também.
Dentro dos meios de comunicação, antes muito lentos, a telegrafia foi o primeiro verdadeiramente moderno, seguido pela telefonia, o rádio, a televisão, a transmissão por cabo, de satélite. Recentemente, a internet, que é tido como muito o mais espetacular invento, ainda em desenvolvimento no nosso milênio. Então, veja bem, a gente não tem só a internet para a gente buscar informação, tá? Isso é um ponto importante, tá? É muito interessante, tá? Que vocês reflitam sobre esses outros usos também, tá? Como assim? Além da telefonia, tá? A gente tem aqui, ó, rádio, televisão, tá? Transmissão de televisão, seja pelo cabo ou pela satélite, a própria telegrafia como caminhos, como veículos de informação. E aí, meu povo, vocês usam de alguma forma, coloca aqui para mim no chat, rádio, por exemplo, tá? Vocês aí que já são da nova geração de adolescentes que estão no mercado agora, vocês usam rádio, professor? Ou vocês vão falar assim para mim, ih, professor, nem rádio eu tenho em casa, professor. Comenta para mim. Digo mais, será que vocês sabem que o celular de vocês, tá? Quem tem celular, tá? Consegue captar sinal de rádio? Vocês sabiam disso? Tem muita gente que acaba negligenciando. Eu reforço algo que eu já disse em outras aulas. Normalmente, a gente subutiliza os nossos aparelhos de celular, tá? Tem muita gente que acaba esquecendo que o celular, com o fonezinho de ouvido de fio, tá? Ele serve ali como um sinal, tá? De captação de rádio, tá? É um meio, tá? Ali dentro das rádios. É claro que em grande parte das pessoas vão querer ouvir a música, né? Nas rádios, né? Entretenimento. Assim como na TV, eu quero assistir a novela, né? O tal do Pantanal, que tá todo mundo falando, ninguém fala de outra coisa, agora não sei Pantanal. O tio Assir não assiste, mas consegue acompanhar de tanto que as pessoas falam. Não consigo. A conversa chega até mim de alguma forma, seja ouvindo de outras pessoas diretamente ou acessando a própria internet, está todo mundo falando do que está acontecendo na TV. Tá? Então, muitas vezes a gente utiliza os veículos de comunicação muito mais por entretenimento. E claro que é legal, né? É divertido. Mas o grande ponto é que esses veículos aqui também são veículos de informação, no qual a gente pode se ponderar em estar ligado nos fatos que estão acontecendo, certo? Talvez seja um cuidado que a gente precisa ter com o mais recente, que é a internet. Por quê, professor? Porque, em geral, como a gente vai conversar durante a nossa aula, no decorrer da nossa aula, rádio, televisão, os materiais impressos, tá? Como, por exemplo, jornais e revistas impressos. Normalmente, eles são veículos de comunicação que passam por algum filtro do que deve ser passado para o receptor, né? Seja ele o radioespectador ou telespectador. Né? Então, existe alguém que filtra aquelas informações que vão chegar para o consumidor final, né? Para o espectador. Tá? Normalmente na internet a gente não tem esse filtro, tá? Quem vai filtrar é a gente mesmo. Mas e aí? Será que eu, né, no caso vocês, temos esse filtro, tá? Ou não, eu desligo ele, na hora que eu pego o celular, eu já abro logo o TikTok. Professor, o problema na minha vida já tem um monte, não quero mais saber de problema. Eu vou entrar no TikTok e esquecer que existe problema. É assim que a gente deve usar? Não, a gente não deve usar dessa forma, tá? Embora muitas pessoas acabem aí andando por esse lado, ok? Olha aí, gostei, Ruane. Ruane botou aqui, ó. Eu gosto de ter informações pelo rádio. Ó, antigamente, tá? A maioria das pessoas utilizavam rádio, tá? Para obter informações. E digo mais, até para entretenimento. Novela, jogo de futebol, tudo era assistido pelo rádio, tá? Há quem vá até hoje para um estágio de futebol, tá? Assistir um jogo de futebol com o radinho do lado para poder ouvir
o narrador não, né? O jornalista comentando os passes de bola e tal. Acontece, tá? Esse fato também. De utilizar os dois meios aí, ok? Recentemente, a revolução digital, a gente conversou um pouquinho, tá, dessa revolução digital algumas semanas atrás, tá, quando a gente falou daquelas webs, tá, web 1.0, web 2.0, 3.0, 4.0, tá, a recente revolução digital coloca em xeque a própria definição dos meios de comunicação, reestruturando seu papel de forma inédita através da sociedade da informação. Algo que ainda não é completamente delimitado e entendido, por isso incapaz de ser gerenciado, tendo-se num espaço utopicamente democrático. Tá? E aí volta e é o reforço que eu acabei comentando com vocês, tá? Pode até me colocar um pouquinho na tela, Yara. Seguinte, ó, como eu disse para vocês, a gente ainda tem TV, a gente ainda tem rádio, certo? E normalmente ali nesses dois pontos, nesses dois cenários, a gente, e até mesmo no impresso, né, o jornal impresso, a revista impressa, todos eles ainda funcionam, tá? Embora especialmente os impressos tenham um pouquinho perdido espaço, tá? Pro lado impresso em si, eles meio que estão aderindo às versões digitais, né? Porque eu posso ter uma versão digital no meu celular, no meu tablet, no meu computador, tá? Então eu posso conseguir fazer a mesma leitura de forma digital. Logisticamente é mais barato, tem menos gasto de papel, tá? Então tem algumas vantagens também, seja para o consumidor ou para os jornais, para a imprensa, tá? Mas todas essas versões, seja o impresso, rádio ou TV, a gente tem alguém, tá? Uma empresa, né? Ali para filtrar as informações que estão circulando. Ah, tá acontecendo um monte de coisa. Bateu o carro, que um avião caiu, estourou um cano na casa de alguém. Tudo pode ser informação. Tá? Tudo pode ser informação. Então, quem é que vai poder chegar e falar assim, não, isso aqui qual é a prioridade aqui do nosso veículo? Até porque a gente tem um espaço, a gente tem um lado temporal, né? A gente vai ter uma transmissão que vai durar tantas horas, certo? E essa transmissão que dura tantas horas, eu não posso falar de tudo, né? De um cano de água que estourou na casa da dona Zefinha. Não dá para poder falar disso. Tá? Então, talvez o foco seja uma situação mais emergente, né? Uma situação mais que impactante. O papel do jornal, né? Da imprensa, do jornalismo, especialmente, é nessa capacidade de filtrar. Tá? É um profissional, não. É uma equipe de profissionais que estão ali. Tá? Como é uma profissão, ele tem um papel ético, tá? Não é à toa que vocês assistem a aulas de disciplinas de ética no curso técnico de vocês. Então, não é uma ética, vocês têm duas ou três éticas que vocês têm aqui, tá? Por que eu tenho tanta ética, tá? É isso, a gente quer desenvolver, tá? A gente quer que vocês desenvolvam essa visão ética profissional, que tem essa capacidade crítica de avaliar os próprios comportamentos, não dos outros, os meus próprios comportamentos, tá? O que eu estou fazendo? Será que isso aqui que eu estou fazendo é certo? Essa capacidade de julgar, tá? Então, por isso a gente tem muito essa ideia da ética. E, claro, qualquer profissão que você vai fazer. Quero ser médico, quero ser dentista, quero ser pedreiro, quero ser, não sei, profissional da TI, da tecnologia da informação. Todos têm que trabalhar com ética, tá? Para que a gente possa justamente ter um filtro mais imparcial possível. É claro que a imparcialidade ela não vai existir na prática, né? Não é 100% imparcial. Todos os veículos de informação eles vão ter algum nível de parcialidade, afinal de contas a gente está falando de um filtro, tá? Então, alguém vai estar filtrando o que é informação relevante, se a queda de um avião é mais importante do que um cano de água que estourou na casa da dona Zefinha,
tá? Tô dando exemplos bem esdrúxulos, bem, né, para vocês falarem, ah, professor, é claro, né, um avião tem 600 passageiros, não cai todo dia. Claro que vai impactar, pode ter caído, né, em cima de uma cidade, né, ter impactado ainda mais do que os passageiros e tripulantes. Dá para vocês verem que tem um peso muito maior uma queda de um avião do que um cano que estoura na casa de alguém, tá? Então, o trabalho do profissional da comunicação social é nesse aspecto, de levar para a gente esse filtro. A internet não é muito bem por aí, tá? Como a gente já acompanhou nas revoluções digitais, a gente teve a primeira revolução, né? A web 1.0, quando as pessoas passaram a ter acesso à internet. A internet ela surgiu necessariamente para quem? Para atender militares em questões políticas, né? Em questões políticas não, desculpa, em questões de estratégia, né? De conflitos, de guerra, e aí é que elas passaram para o cidadão lá nos anos 80, tá? Então, ela passou a ser popular nesse período, lá nos anos 80, menos de 40 anos atrás ainda, tá? Então, essa é a primeira revolução. As pessoas passaram a ter acesso de forma aberta a qualquer momento à informação. Muitas pessoas carregam ainda a bagagem dessa web 1.0 ainda. Lembra lá que eu disse para vocês que poucas pessoas tinham acesso à internet, muito menos pessoas tinham acesso a divulgar informação. Então, cabia ainda aos veículos de comunicação jornalísticos a fazer esse papel de colocar informações ali dentro. Então, as informações que chegavam na nuvem, né, na grande rede de internet, eram informações ainda filtradas. Na revolução Web 2.0, tá, o que aconteceu? As pessoas começaram a ganhar uma coisinha chamada rede social, lá no início dos anos 2000. As primeiras redes sociais. Não era Instagram, não era Facebook, tá? Eram os primeiros blogs, tá? O Facebook vai surgir, de fato, lá nos anos 2000. Se não me falha a memória, 2006, 2007, agora não... Acho que é mais ou menos por aí. Memória do tio Assis não tá 100% não, mas é por ali. Anos 2000. Então já tinha as redes sociais ali acontecendo, tá? E aí, gente, o que acontece? As pessoas começam a poder falar, tá? Na última aula que a gente falou sobre isso, eu falei muito sobre a ideia do marketing, tá? Então, como agora as pessoas poderiam estar julgando, por exemplo, produtos na internet. Ah, eu comprei esse celular aqui, ó, vale nada. Não, eu comprei essa maquiagem aqui, ó, ela sai todinha. Então, as pessoas começaram a ter voz e a ter muito espaço. Então, as informações, o volume de informações dentro dessa internet aumentou. Então, a partir de agora, as pessoas já deveriam começar a utilizar filtro do que vem na internet, né? Porque é muita informação. Às vezes é o boca a boca, às vezes é simplesmente uma opinião de uma pessoa e as pessoas têm como verdade absoluta o que tem ali dentro. 2004, mais antigo do que eu imaginei, olha só. Então, 2004 é o surgimento do Facebook, tá? Então, é antigo, olha, já vamos entrar nos 20 anos de Facebook quase, estão partindo dos 20 anos de Facebook, tá? Não, mas não, nessa época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Então eram poucos sites, poucas pessoas tinham acesso, até porque a tecnologia ainda é muito cara, mas era mais cara ainda, tá? O Orkut também, o Orkut é mais ou menos essa época também, tá? Hoje não tem mais, há quem diga que vai voltar, tá? E é isso. A gente precisa filtrar o que está na internet, tá, queridos? Por quê? Porque a pessoa pode divulgar. Só que eu ressalto um detalhe, tá? Eu ressalto um detalhe. O perigo também da internet. A gente não está mais na Web 2.0, tá? Muito se fala da Web 2.0, 2.0. Na aula que eu falei sobre isso, eu até botei bem direitinho que era o Web 2.0, que era o Web 3.0, que era o Web 4.0. A gente já está na 4.0, tá? O que inclui aí, professor? Inteligência artificial. Se você fizer qualquer pesquisa agora, tá? Por exemplo, calça jeans, botar no Google, tá? O Google é um indexador de sites, tá? Então, quero fazer uma pesquisa, o Google, ele não é minha fonte, cuidado, tá? Cuidado. Google não é fonte, tá? O Google, ele me mostra onde eu posso pesquisar. Ele é um indexador de site. Ele guarda ali dentro dele
sites que falam sobre aquele assunto, tá? Então, quando vocês forem citar fontes, onde foi que tu viu no Google? Não. Muitas vezes vocês fazem isso, tá? Quando vocês vão pegar a imagem da internet, aí tem o Google Imagens, né? E aí eles postam várias fotos, mas qual é a fonte? Google? Não. Você tem que saber qual o site que de fato postou aquela foto, tá? O Google ele não é exatamente uma fonte, ele é um caminho para encontrar aquela fonte, certo? E aí, se você fizer qualquer pesquisa no Google agora, bota calça jeans agora, você vai dar aparecer 1 milhão. Faz um teste aqui pra gente, Yara. Bota qualquer palavra, calça jeans. Só pra gente ter aquele número de resultados que a gente pode ter, tá? Então, se a gente fizer essa consulta rapidão, qual o número de resultados que a gente tem? Deve para 20, 27 milhões e 200 mil em 0,7 segundos. Você vai conseguir ler dos 27 milhões de sites falando sobre calça jeans? Professor, acho que não, né? Provavelmente você não vai ter essa capacidade. Eu preciso filtrar mais. O que tu quer saber de calça jeans? É a origem, a história da calça jeans? É saber quando eu posso usar a calça jeans? Né? Que situações? É saber quem criou a calça jeans? É saber, por exemplo, mudanças de estilos de calça jeans? O que você quer saber especialmente de calça jeans? Então, quanto mais tu pode colocando termozinhos nos teus indexadores de sites, como o Google, mais tu pode filtrando aquelas informações. E, em geral, o que a gente acaba fazendo? Acaba pegando os primeiros sites e esquecendo os demais. Então, essa capacidade de filtrar informações online cabe para quem? Cabe a gente. E aí é o cuidado que a gente precisa ter. A gente não tem tempo, tá? Hábil para poder conseguir filtrar tanto conteúdo que a gente acaba lendo online, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muita desinformação também nessa internet democrática, tá? Com algumas aspas aqui, tá? Porque vai ter fake news, a gente vai acabar conversando sobre fake news na aula de hoje também, tá? Vamos voltar aqui, ó. A importância e o compromisso da mídia com a sociedade, tá? Por um lado, os meios de comunicação de massa, como jornais, rádio, televisão, vivem um processo dicotômico na relação emissor-receptor, onde a internet e o suporte digital, ao mesmo tempo, comportam a individualização e a democratização da comunicação e a respectiva interação, permitindo novos meios que, por sua vez, afetam os meios de comunicação em massa. Como os que conhecemos. A internet é um caso à parte, mas meios de comunicação tradicionais, quais seriam esses? TV, rádio, os impressos, tá? Ancorados principalmente na lógica de mercado, com raras e honrosas exceções, tem se preocupado muito pouco com seu efetivo compromisso de desenvolvimento da sociedade. Por que, professor, isso? A televisão, por exemplo, deixou de oportunizar o senso crítico há muito tempo, sendo um painel de frivolidades, amenidades, alienação, divertimento, portanto, não servindo para divulgar o que de fato importa, tá? Gente, esse é um problema, não é atual, tá? Essa ideia do quem pode filtrar para mim, tá? Por exemplo, perguntei aqui para vocês me disseram, professor, eu pesquiso muita fonte pela internet, online, tá? De fato, não é passa a ser um problema em dois aspectos, tá? O primeiro aspecto é a gente vai encontrar diversão também online, não vai ser só a pesquisa, tá? Eu vou encontrar
as outras redes sociais mais atuais, né? Eu vou encontrar o Instagram, eu vou encontrar o TikTok, tá? Que são divertidos, que são legais, que vão ter as dancinhas, que vão ter as curiosidades, e eu vou ficar ali, preso, imerso naquilo dali. É o problema na internet? Não só da internet, gente. Na TV, na rádio, acabam também sendo um papel. Tá? Por exemplo, a rádio, hoje, a maioria das pessoas que acabam buscando a rádio acaba buscando pelos entretenimento. Como assim, professor? Ou esporte, como eu dei o exemplo lá do futebol, tá? Ou música, a grande maioria, música, tá? Bota a musiquinha aí enquanto a gente faz o almoço, enquanto a gente faz uma faxina na casa, né? E acaba ligando a rádio ali naquele momento, tá? Então, muitas pessoas acabam optando pelo entretenimento. Não parar, começou o jornal, começou o plantão, começou, desliga o rádio, tá? Então, vai ter os espaços, é claro que em geral os veículos vão ter esses espaços de divulgação, de informação do jornalismo propriamente dito, tá? Mas aí cabe muitas pessoas a desligar. Normalmente são espaços menores, tá? Dentro dos veículos de comunicação. Todos são assim? Não, tá? Especialmente os privados, aí a gente vai ter veículos de comunicação que basicamente vão ser a programação inteira, o jornalismo, tá? Então, como é que isso vai funcionar, tá, professor? É o acesso para todos? Provavelmente não vai ser o acesso a todos, né? A mídia possui um papel preponderante a ponto de definir assuntos sobre os quais as pessoas conversam dentro de casa, no ponto de ônibus, no trabalho, tá? É como eu disse para vocês, tá? É a tal da novela, por exemplo, do Pantanal que está acontecendo. Vocês estão assistindo a novela do Pantanal? Coloca para mim aqui no chat. Pode dizer, professor, eu tenho tempo para isso não, professor. Só sou estudante, eu gosto de estudar. Ou não, professor, na minha casa o sinal não funciona direito, não pega, tá? Pode colocar também, professor. Assisto, adoro. Coloca aqui que eu quero saber como é a diversidade aqui. A Cauane já disse que não assiste. A Aurikiel já botou um sim um pouquinho mais prolongado. Ah, gosta. Não, tá certo, tudo bem, tá? Pessoal colocando aí a religião em jogo, tá certo. Mas queira ou não, eu tô falando aqui, ó, vocês, ó, já estão captando. Vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem de que novela é essa, tá? Ó, Laura Kelly não perde o capítulo, a Kelly também já tá no sim, tá? Rafael não tem o tempo. Prioridades, né, Rafael? Prioridades, né? Mas é aquilo, como eu também não assisto, mas é porque eu de fato não me interesso, tá? Certo? É gosto. No meu caso, gosto. Mas toda hora eu escuto alguém falando, ai, Pantanal, Pantanal, Pantanal. Às vezes até racei algum nome de alguns personagens. Gente, mas já tô até sabendo o nome do personagem. Simplesmente porque eu parei para conversar com algumas pessoas no meio da roda, as pessoas citaram, e eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo, né? Às vezes você até se sente mal, dependendo de que acontecer em outras novelas que eu também não queria assistir. Eu me sentia mal porque eu não conseguia mais interagir com as pessoas. Por conta disso, já tava todo mundo falando de uma novela e eu ficava tipo, e agora? Qual assunto que eu posso introduzir aqui que eu não consigo me comunicar? Então, de fato, tá? Eu puxei aqui a ideia do entretenimento, tá? Mas não é só para entretenimento. Às vezes pode ser justamente pela situação oposta, justamente por estar trazendo para gente um escândalo, né, político, por exemplo. Vamos deixar aqui aberto, mas acontece recorrentemente nos últimos, sei lá, a vida inteira, né? O tempo todo que existiu mídias televisivas, radialísticas, elas conseguiram promover para a gente esse nível de informação e as pessoas puderam ouvir, tá? Aí é um grande cuidado de quem está transmitindo aquela informação para que justamente possa garantir, né, que aquela informação seja segura, precisa e não uma fake news. Acontece divulgação de fake news dentro da mídia aberta? Acontece, tá? Acontece esses erros também, porque errar é humano e, é claro, eles são profissionais, eles também podem errar, tá? Mas o filtro precisa ser muito preciso, até porque como a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, tá? Fofoca, gente, fofoca pode virar um crime, viu? E é crime, ele é escrito no Código Penal. Então, cuidado na hora de vocês postarem coisas na internet. Tem como provar?
Não tem, então não posta, tá? Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Agora eu gostei. Ó, eu vou trazer. Eu gosto quando vocês falam mal. Falando mal, falando bem, ó. Pessoal que movimentou o chat. Eu gosto assim quando vocês estão interagindo, comentando, tá? A Geisla também não gosta. A Aurikelly disse que não perde um capítulo. A Kelly assiste. O Rafael disse que não tem tempo. Marcos Ricardo, assisto. Quando não dó. Acontece, Marcos. Acontece comigo. Às vezes eu tô achando qualquer outra coisa. Dorme também, né? Aí mais tarde, né? Bora nós. Bora nós. Sidney também não assisto. Beleza, vamos por aqui. Desse modo, olha só, da mesma forma como ele tem o poder de influenciar conversas que a gente tem, ele tem poder, tá? Olha só, a mídia tem poder nas mãos. Sim, é um poder muito forte, tá? De selecionar, de definir temas, estabelecendo prioridades. Essa é a grande ideia que eu disse para vocês. Normalmente, essa mídia tradicional, né, como eu estou falando, seja o impresso, o televisivo, radialístico, ele vai ter algum filtro, tá? Vou estar dizendo que é ruim isso? Não, são profissionais. Eles precisam atuar com ética, da mesma forma como vocês serão profissionais, técnicos em administração, e eu sei que vocês irão trabalhar com ética, tá? Então, cada um deles respondem eticamente. E digo mais, tá? Profissionalmente falando, existem justamente o que conselhos de ética para avaliar os comportamentos desses profissionais, tá? Para justamente garantir a seriedade profissional, tá? Assim como haverá para vocês também. Ruane disse que também não gosta. Tranquilo, vamos nós. E de entretenimento, já que vocês estão dizendo que não gostam, qual é o entretenimento que vocês gostam? Comenta aqui pra mim, que eu sei que vocês gostam de alguma coisa, viu? Grande ideia aqui é falar sobre o perfil de buscar informação, tá? Pode também colocar um pouquinho na tela, Yara, tá? Eu quero conversar com vocês, a grande ideia é pensar criticamente, é pensar, né, como é que eu posso filtrar as informações que eu vou encontrar na internet. O grande empecilho que nós vamos encontrar é a diversão, é o entretenimento. Então, se vocês estão me dizendo que não gostam de assistir o Pantanal, o que vocês gostam de assistir? Comenta aqui para mim, que eu quero entender um pouquinho da realidade de vocês. Olha lá, o Marcos Ricardo tá falando, ó, séries, olha lá, séries no stream, tá? A Maria Cauene, séries, mais filmes, livros, jogos como Free Fire, boa. Mob Dick tá falando que gosta de dormir, de comer, de ver série, beleza. Gente, ó, todos esses pontos aí são importantes. Inclusive, é um cuidado, tá? As novelas acabaram perdendo um pouquinho de espaço por conta disso, porque a gente pode assistir agora no online, eu posso escolher o que eu quero assistir, né? A mídia, né, tradicional, né, vamos dizer assim, que é a televisiva, por exemplo, ela passava filmes também pra gente, mas a gente meio que não podia escolher os filmes, né? Alguém selecionava os filmes que passavam, né? E passavam-se anos e anos e anos. Quem é um pouquinho mais da geração dos anos 90 e os professores mediadores que estão acompanhando nossa aula, sabe, né, dizer, né, quantas vezes passaram Lagoa Azul, né, ou Esqueceram de Mim, nas redes abertas de TV, tá? Hoje a gente pode escolher mais, né? Assistir os filmes atuais, Stranger Things, podcast, gostei, Geisla Wanda, tá? Podcast. Tem podcasts, né, de entretenimento, de diversão, mas também tem o podcast aí de informação. Fiquem ligados que vai ter podcast aí do canal Educação Preparando para o Enem, tá? Fica ligado. Logo mais, agora não, logo mais. Sidney também gosta de séries, de livros, de novelas antigas. Gostei da peculiaridade, viu? Antigo, gostei, rapaz. É isso, vamos nós. E aí, professor, quando é que eu entro nesse papel, né? Tem muita coisa online, né? A gente pode assistir as novelas antigas todas, né?
E aí, onde é que sobra tempo para a gente poder também filtrar essas informações, né? Falta tempo, né, na gente também. Vamos nós. Por isso, é dada a responsabilidade social que possui. De quem? Da mídia, da grande mídia tradicional, tá? O mínimo que se espera dela é que faça o necessário para contribuir para a melhoria da sociedade como um todo vem melhorado. Por exemplo, sua agenda de debates, e é o caminho, tá? O grande caminho que a gente vai ter. Então, a maioria das grandes emissoras vão ter algum caminho, né? Algum ponto aí de debate, tá? É essencial, tá? Seja agora durante o período eleitoral, tá? Mas de um modo aberto também. A gente pode aí receber entrevistas, né? Conceber entrevistas não só de autoridades, tá? Mas também, meus queridos, a gente pode trazer aí o que na mídia, o que? A voz da população, tá? Então, quando o jornalista ele vai, né, mostrar os problemas que estão acontecendo em loco, né, no latim, né, que é no próprio local, né, mostrar uma via, falta de saneamento básico em determinados pontos de uma cidade, certo? Os conflitos que estão acontecendo associados ao crime, tá? Ou a conflitos associados aí a algum problema, algum escândalo que esteja acontecendo, um acidente grave que esteja acontecendo dentro dessa cidade, certo? Ele é a voz, tá? Para que as pessoas possam saber o que estão acontecendo mesmo dentro das suas próprias casas. Se tratando de mídia, temos ao menos o jornalismo informativo, o investigativo e o opinativo, tá? Então, sim, nós temos caminhos diferentes dentro desse jornalismo, tá? Normalmente, da grande mídia que a gente acaba assistindo na TV, no rádio, é o que a gente chama de jornalismo informativo, que ele simplesmente está passando a informação, tá? Normalmente, quando ele está passando essa informação, é uma informação bem somente filtrada, tá? Mas, assim, não é para eles darem a opinião entre eles, tá? No jornalismo investigativo, ele é mais comum usar editoriais de revistas e jornais, tá? Normalmente, eles dão ao papel a um jornalista o quê? Investigar algumas ações. Quem gosta de filme e série, por exemplo, tá? Tem muitos filmes e séries hoje que são frutos de trabalhos de jornalistas investigativos que descobriram crimes de corrupção em empresas, olha só, empresas privadas. A gente normalmente fala de corrupção, a gente logo associa a situações públicas. Corrupção é erro, tá? É algum erro de desvio de dinheiro, de verba, de alguma ação ruim aí de fato para a sociedade. A gente tem uma série de filmes aí que são frutos justamente de quê? Do trabalho de jornalismo investigativo, que eles param, eles observam uma situação e eles falam, não, tem mais história por aqui. Não cabe simplesmente dizer, olha, temos uma empresa que faz exame de sangue, por exemplo. Não, a gente tem um monte, tem muito mais coisa por trás. Então, normalmente, eles fazem esse papel investigativo. E isso pode, porventura, resultar aí, encaminhar isso para a justiça, para que a justiça possa julgar. O jornalista, ele não vai ter o papel de julgar, ele vai ter o papel de informar, tá? Então ele vai levar, ele vai buscar a fundo os fatos e vai mostrar esses fatos à tona. Agora, a capacidade de julgar democraticamente, correta, é através da justiça que vai fazer o estudo legal, tá? Através dos operadores do direito, do advogado, do juiz, dos mediadores, tá? Que vão entender como é que podem solucionar aqueles conflitos, tá? E por fim a gente tem o opinativo. Aí aqui no opinativo sim a gente vai ter uma voz, tá? Para aquele jornalista. A gente normalmente conhece através das colunas, tá? Quem lê aí notícia pela internet através dos grandes veículos, tá, jornalísticos, tá? Vocês vão observar que existe um campinho chamado colunas, tá? As colunas normalmente são colunas de opinião,
tá? E aí, normalmente, o nome do jornalista, ele é muito claro. Às vezes tem até a foto do jornalista para poder separar a imagem, a voz daquela opinião do jornalista, porque de fato é daquele jornalista, do Joãozinho da Silva, da Mariazinha de Jesus, tá? Tô inventando nomes aqui, tá? É a opinião deles e não, de fato, do jornal. Separa-se isso, tá? E dentro do jornalismo a gente ainda pode ter, né, os editoriais também, que em geral eles são informativos, tá? Mas ele é um perfil um pouquinho diferente da maior parte do jornalismo, ok? Um grande problema é quando um deles vem disfarçado do outro, e principalmente quando o público não sabe discernir entre eles, assumindo a informação obtida como verdadeira, sem condições de uma análise crítica, tá? Então, atenção. O informativo, a ideia é simplesmente passar uma informação ali e quem é que vai ter a visão crítica? O usuário, de modo geral, tá? O leitor, tá? Aconteceu isso aqui, tá? Normalmente, como é que a gente vai ter visão crítica? Ouvindo outras opiniões, ouvindo outras vozes. Então, lendo outros sites também e escutando vozes de outras pessoas, tá? Eu vou começando a montar as pecinhas de quebra-cabeça e eu vou conseguindo ter uma interpretação. O que a gente faz? O que a maioria das pessoas fazem? Lê uma fonte e obtém como verdade absoluta, certo? Qual o grande problema? Especialmente o opinativo, tá? O opinativo ele é muito importante para que a gente possa ter justamente ajudar a gente a formar aquela nossa opinião, tá? A formar aquela visão crítica, tá? Para que a gente possa ler uma coluna, é importante, é interessante que a gente leia outras notícias também, tá? Especialmente do informativo, do jornalismo informativo, dos editoriais, tá? Para que a gente possa ter uma bagagem para acompanhar a opinião daquele jornalista. Mas a gente não deve assumir como a verdade absoluta daquele jornalista, porque de fato é a opinião daquele jornalista, tá? É importante aquela opinião? É, justamente para que a gente possa formar a nossa visão, tá? E normalmente os jornais, os grandes veículos, eles não vão colocar um colunista, eles vão colocar vários colunistas. Alguns colunistas são específicos, por exemplo, para entretenimento, tá? Surgem, por exemplo, os críticos de cinema, tá? Justamente ali. Tá? Então, os veículos, por exemplo, dos críticos de cinema, eles estão dentro da imprensa, tá? E eles vão fazer críticas e análises de filmes, séries que vocês gostam tanto, mas é a opinião deles. Se é certa, é verdade absoluta, aí é outra história, tá? Não é. É a visão deles, tá? Como crítico, certamente eles têm uma bagagem ali. E é interessante também outra coisa, que você já tenha assistido de fato o filme, tá? Antes de ler a crítica. Por quê? Para que vocês possam, de fato, fomentar uma opinião ali. Porque às vezes a gente vai lá ver a crítica do jornalista e a gente se oprime. Ah, não vou assistir o filme, não. É ruim, tá? E todo mundo tá falando mal do filme. E às vezes tu vai gostar, super tu vai gostar do filme. Então é importante que a gente possa separar essas coisas, tá? Então, da mesma forma como funciona no entretenimento, vai funcionar aí na grande informação dos veículos, das ações democráticas que a gente tem do dia a dia, ok? É inegável o papel que as mídias têm na sociedade hoje, seja para o bem ou para o mal, em suas variadas formas, tá? Falada, escrita, televisada e até aquela feita por meios virtuais. Outros meios que sejam impossíveis. Inspiram discussões, ajudam a forjar ou a fortalecer um ponto de vista, informam e muitas vezes desinformam. Sim, é um problema aí real que a gente tem associado, queridos, a opiniões, tá? Que podem muitas vezes levar a caminhos errados. Infelizmente, tá? Infelizmente, a gente tem diversos relatos, tá? Eu não vou enumerar aqui, basta dar um pouquinho de Google aí para fazer algumas pesquisas. A gente tem alguns relatos de alguns problemas que já aconteceram associados à mídia, tá? Então, nessa ideia, né, de informar, 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 algumas situações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente teve exemplos no Brasil, a gente tem alguns exemplos bem famosos no mundo, tá? No qual
a mídia acabou atrapalhando, por exemplo, investigações da polícia, tá? Porque aquilo dali acabou virando uma grande projeto midiático de mostrar alguma ação, tá? Normalmente, queridas, as ações da polícia, elas estabelecem alguns critérios legais, tá? Então, eles têm que respeitar alguns preceitos da legalidade, tá? E principalmente do sigilo, tá? Então, nada pode ser muito divulgado, assim. Então, muitas situações ali têm que ser sigilosas. E, às vezes, excesso de informação pode vir a ser um problema, tá? São relatos pontuais, embora sejam vários, são pontuais, tá? A gente consegue enumerá-los. A situação que aconteceu no lugar tal, a situação que aconteceu no lugar tal, né? Então você vai conseguir enumerá-los como problema e aí elas servem também como aprendizado, tá? Para que justamente a mídia ela possa ser polida, né? Então a própria mídia ela acaba se polindo também para justamente não vir atrapalhar, né? A grande ideia é que ela possa nos ajudar a crescer, a construir a nossa sociedade e, em geral, grande parte delas ajudam de fato a gente crescer e a construir como sociedade, certo? Mas cabe também a gente a fazer esse papel também de filtro, tá bom? A mídia é essencial para a manutenção de uma democracia, tá? E quando a gente pensa nessa democracia, a gente vai pensar no livre acesso a todos, tá? Sim, professor, nem todo mundo vai ter acesso à televisão, nem todo mundo vai ter acesso a um rádio, nem todo mundo vai ter acesso à internet em casa. É um fato, tá? Aí já começa por aí, tá? Como é que eu tenho acesso àqueles veículos de comunicação? Tá. Então, o problema já começa desde como eu tenho acesso àquele veículo de comunicação. Ao exemplo que eu dei agora, os tais dos colunistas, né? Colunista que pode falar sobre economia, aí no mesmo portal vai ter vários, dois, três falando só sobre economia, dois, três falando só sobre política, dois, três falando sobre entretenimento, tá? Então não é só vários vão falar sobre aquele tema, tá? Para justamente ter essa visão múltipla, tá? Mas só aí, só para você ter acesso àquele portal, já vai te ter alguns limites. Como assim, professor? Eu já vou ter a limitação. Primeiro ponto, acesso à internet. Segundo ponto, muitos desses sites, muitos desses portais vão te limitar a um acesso gratuito, né? E alguns acessos precisam ser pagos. Então, opa, a democracia ela já começa a ganhar alguns entraves ali, tá? Mas, tá? Tirando dessa visão de entraves, tá? Dos entraves sociais que infelizmente nós temos, outros entraves sociais aqui, problemas associados à equidade, não só financeira, social, mas também associados a temas que a gente já trabalhou aqui, como por exemplo a acessibilidade dos portais, tá? Então, meu portal, ele é acessível, tá? Como assim? Ele é acessível a uma pessoa com deficiência, tá? Ele tem modificações estruturais no site para dar acessibilidade a uma pessoa, por exemplo, com dislexia, tá? O site, por exemplo, do canal Educação, ele está bem estruturado lá com a Rabiná, tá? Que ele é um software que é embutido, né, imbuído no site do canal Educação para modificar a estrutura do canal Educação, tá? Então o site fica todo preto, ele ganha as fontes das letras mudam um pouquinho para as pessoas com dislexia, eles fazem leitura automática dos textos para as pessoas surdas, tá? Ou para as pessoas cegas. Então, tem toda essa modificação estrutural. Nem todos os portais vão ter isso, tá? Uh, eu não sei o que é essa UESAR, galera. Só me atualiza aí, galera. Então, vamos nós, ó. A mídia é essencial para a manutenção da democracia. É claro que a gente vai ter os problemas associados à nossa própria questão social, tá? Que vai ser limitante. Mas ela é importante justamente porque ela pode dar mais acessos à divulgação daquela informação para quem tem um acesso, tá?
No entanto, não significa no entanto, isso não significa que às custas deste argumento ela possa manipular e ainda de forma velada tudo aquilo que é veiculado, a fim de movimentar uma massa social num determinado caminho, como muitos acusam essa a fazer, tá? Sim, temos esse problema aqui. Tranquilo, agora entendi, Marcos, valeu. Bom, sobre esse problema aqui que a gente tem atualmente, né, da mídia que manipula as informações, tá? A gente vai conversar sobre como leva muito tempo, muita questão de debate. A gente vai deixar para falar sobre ela no nosso próximo tempo, tá? A gente está fechando esse primeiro tempo aqui agora. A gente volta em instantes. Aguarda aí que a gente já volta.